Bom, pessoal, vamos continuar aqui nossa aula sobre Renascimento norte-europeu, tá? E agora a gente vai analisar outros dois quadros, esses também repletos de simbolismo, tá? Dois retratos que a gente vai ver vários objetos trazendo, né, alguns símbolos importantes daquela época, tá? Então, esse é Van Eyck, tá? Pintor do casal Arnolfini, um dos fundadores da chamada Escola Flamenga, tá? Que vai surgir em Flandres, ali no norte da Bélgica, sul dos Países Baixos, que propriamente Holanda ali, né? Trabalhou para Filipe o Bom, né, Duque de Borgonha, tendo outras funções também, além de pintor, era diplomata e tal. Sua obra em vida foi bastante reconhecida, diferente de vários pintores que morreram na obscuridade. No quadro a gente tem um registro, né, do casamento de Arnolfini, deixa eu pegar o nome aqui, ó, Giovanni Arnolfini e Giovanna Cenacci, tá? É o casal que está aí no centro da tela que nós vamos ver. A obra cheia de simbolismos, né? Desde o espelho, com as testemunhas, até a assinatura em cima, os calçados embaixo, com o cachorro. Nós vamos olhar algum desses pontos ali, tá? E além do simbolismo, né? A gente pode também destacar a técnica, né? Bastante realista, né? Esse quadro é bastante antigo, tá, gente? Ele é de 1434, então ele é bem antes do Da Vinci, do Michelangelo, e a gente já vê uma técnica bastante rebuscada. Aí, ó, né? Então, vamos ver o que eu separei aí, tá, pessoal? Primeiro, né, gente, as mãos dadas ali, tá? Que traz primeiro, uma junção entre os dois lados do quadro, e segundo, acompanha o contorno que vai vir atrás lá do espelho, tá? Que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Lá na cabeceira, deixa eu botar a setinha aqui, ó. Aqui, a figura da Santa Margarida, tá, gente? Que é a padroeira do parto. Então, nós vamos começar a ver que vários elementos do quadro começam a revelar a intenção do quadro, né? Que é uma espécie de busca de fertilidade. Se vocês repararem, a Giovanna está aparentemente grávida, né? Ela está com uma barriga para frente. Só que é um detalhe, esse casal nunca teve filhos, tá? Inclusive teve um final meio trágico depois, com uma amante dele processando ele e tal, tá? Mas tudo leva à fertilidade ao longo da cena, né? Inclusive a cama ali atrás do matrimônio e tal, certo? É uma cena de um casamento, tá, pessoal? Como é que a gente sabe disso, né? Além das coisas sobre fertilidade, a gente pode ver que ambos estão de pé descalços, né? Os sapatos dele, do Giovanni, aparecem mais à frente. E lá no fundo, perto da tapeçaria ali vermelha, aparecem os sapatos vermelhos dela. Então eles estão se casando, se acreditava que o pé no chão na hora do casamento aumentava o poderio de fertilidade, certo? E aí vocês vão dizer, tá, mas a gente só sabe que eles estão casando porque eles estão de pé no chão, cadê o padre da parada? Naquela época, um casamento não era necessário a presença de um padre, né? Era necessária a presença de duas testemunhas. E aí a gente vai lá pro espelho, pessoal. Olha o que a gente vê no espelho. A gente vê o casal Arnolfini de costas e a gente vê duas pessoas. Uma como se fosse o próprio pintor, porque diz que o Van Eyck era um das testemunhas. Era obrigatório duas testemunhas para ver um casamento, tá? E a gente, nesse espelho aí, engasguei agora com a amêndoa, várias cenas religiosas, né? Desde o Cristo sendo crucificado ali no meio. E a gente vê Só, eu tô quase morrendo aqui. Um corolário, tá? Aí do lado, né? Que era um presente muito comum nos casamentos para dar para esposa, tá? Voltando para a imagem, outra coisa que é interessante de notar é vários elementos que mostram a nobreza desse casal, né? A riqueza desse casal, né? O tecido, né? O vestido dela com o verde, que é um simbolismo da esperança e da fertilidade, né? Frutas lá na esquerda, que frutas são essas? Laranja, pessoal. Laranja era uma fruta cara, ela vinha do sul. Para a época era uma fruta bastante cara, então também essa intenção de revelar esse poderio econômico, tá, gente? Olhem um outro detalhe
Interessante. Lá, onde supostamente é a luz, né? E era para ter velas, só tem uma vela, gente. Olhem aqui, ó. Só tem uma vela, tá? Porque a vela única era o sinal do quê? Era o sinal do matrimônio, era o sinal do amor, né? Ia se fazer amor na cama com apenas uma vela, né? Para manter a intimidade do casal. Também pode ser um sinal do olho onividente, onipotente de Deus, tá? Isso também pode estar ligado. Uma vela somente era um simbolismo do olhar de Deus sobre o casal, tá? Algumas pessoas, por fim, podem estar notando que há uma assinatura lá em cima do espelho, né? Nessa imagem do espelho aqui não aparece assinatura. Mas reparem bem lá em cima que há uma assinatura aqui em cima, tá? Essa é a assinatura do Van Eyck, tá? Deixa eu pegar aqui, aqui ó, tá escrito Johannes de Eyck Fuit 1434, que significa Van Eyck esteve aqui em 1434, como se ele fosse uma das testemunhas mesmo, tá? Então vejam que vários elementinhos vão se somando, né, para criar uma construção de sentido maior, né? E por fim, né, a gente não pode deixar de reverenciar o cachorrinho aí, né, o cachorro peludo. Na imagem, né, a gente não consegue ver muitos detalhes, mas ele é muito, o pelo dele é super detalhado, tá? E ele traz uma ideia de espontaneidade, né, e de fidelidade, né? Não podemos esquecer que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Então traz uma ideia de fidelidade para esse casamento, que a gente sabe que não foi muito depois. Certo? Vamos passar para o outro. Eu queria ficar falando mais aqui, eu estou tentando apressar porque os vídeos estão ficando grandes, mas eu preciso chegar ao outro, tá? Se me deixarem chegar ao outro. Só um pouquinho. Aqui. Tá? Que é Os Embaixadores, pessoal, de Hans Holbein, tá? Que era um alemão que se mudou para Basileia, tornou-se muito famoso lá na Suíça, né? Na Basileia, com a Reforma Protestante acabou conhecendo a Inglaterra, né? Para onde ele se mudou no final de sua vida. E esse quadro fala muito sobre a Reforma Protestante, como a gente vai ver, né? Então é um retrato, né? Onde ele mostra um talento em misturar bastante realismo, né? Nas figuras das duas pessoas com muita idealização, né? Há umas cenas que são super idealizadas, inclusive a gente vai ver uma que é bem surreal aí, tá? Os dois homens em cena são embaixadores franceses do rei I na corte do Henrique VIII, onde defendiam os interesses da França. Tá? Então a gente vai ver aí uma disputa política e religiosa por trás desse quadro. A tensão da Europa era evidente, mas no quadro aparece de forma bastante sutil. Qual forma bastante sutil? Bom, vamos primeiro apresentar os dois rapazes. Jean Gentile-Teville, tá? Foi difícil falar esse nome. É esse rapaz à esquerda. É o mais embaixador. O outro é o embaixador bispo, que é George de Selve. Tá? Vejam, pessoal, tem algumas informações que são interessantes, tá? O livro onde o bispo está escorado é uma sigla para dizer que ele tem 24 anos, enquanto a adaga que esse rapaz, né, segura diz que ele tem 29 anos, tá? Há uma inscrição, há todo um simbolismo ali, tá? Algumas coisas são interessantes, principalmente os objetos, né, gente? Vocês têm um globo celeste que pode representar as descobertas do Copérnico já, essa atualização do helenismo. Vocês têm um relógio solar, ó, bem do lado do bispo aqui, ó, que diz nesse relógio a data. Olha que máximo, pessoal. O relógio tá mostrando ali que é dia 11 de abril de 1533. Em 1533, né, gente, é a data que há o rompimento, né, do Henrique VIII com a Igreja Católica fundando o anglicanismo, né? Lembra do Henrique VIII? Queria se separar da Catarina de Aragão, né, para ter um filho homem com uma outra moça que agora não vou lembrar o nome e tal. E aí é justamente essa data, por isso que os embaixadores estão lá para tentar fazer uma negociação. Então veja que o ambiente bélico e, né, conflituoso que o mundo está vivendo é bastante sutil nesse momento. A gente tem um embaixador representando os interesses mais, né, políticos e um arcebispo aí representando os interesses mais religiosos na imagem, tá? E esse conflito pode ser sintetizado na imagem do alaúde ali embaixo. Reparem que tem um instrumento musical com alaúde, que obviamente não vai dar para ver aqui, mas ele tá com uma corda quebrada.
que representa, o alaúde é o símbolo da harmonia musical, e com essa corda quebrada, ele tem uma alegoria do conflito, né, da desarmonia que o mundo estava passando nesse momento, certo? Embaixo do alaúde há um livro de hinos religiosos, mostrando os 10 testamentos, tentando, né, uma possível, é uma tradição do Lutero, né? Então, uma tradição Lutero, mas trazendo a perspectiva cristã unificadora, de certa forma, né, dos 10 testamentos, né? Então tá cheio de coisa interessante. Agora eu diria para vocês focarem numa coisa que é muito foda. Não sei se vocês notaram até agora. Mas olhem entre os dois embaixadores no chão. O que vocês estão vendo ali, gente? Todo desfigurado. É uma caveira. Tem uma caveira no meio dos dois. Só que tá toda torta. É uma técnica chamada de... Já digo para vocês aqui. Anamorfose. Certo? É uma técnica, inclusive, descrita pelo Da Vinci, tá? Esse quadro é pós-Da Vinci, né? Se a gente viu o Arnolfini, que é de 1434, esse é de 1533, é de 100 anos depois, tá? E essa anamorfose é uma técnica de perspectiva, que quem tá de frente pro quadro, se for 2 metros à direita, né, mais ou menos 2 metros à direita, consegue ver essa caveira retinha. Olha que loucura, gente. Né? Os caras adoravam brincar com a perspectiva, recém tinham descoberto essas técnicas aí e tal, e começaram a brincar com isso. Né? Então a caveira é um dos símbolos, primeiro, da morte, né? Da vida, das vaidades, fugindo da vida humana, que tudo termina em morte, mas também era um dos símbolos desse rapaz à esquerda aí, o Jean Dinteville, tá? Dinteville, né? Que tinha em vários objetos seus um símbolo de uma caveira. Diz a lenda porque ele era muito doente, então ele estava sempre bastante próximo da morte, tá? E eu queria chamar a atenção, só um minutinho, para aquele Jesus Cristo lá na direita, lá na esquerda, desse lado aqui, ó, gente. Olha aqui, ó. Reparem que atrás da cortina verde há um Jesus Cristo que aparece por uma frechinha, tá, gente? Esse crucifixo escondido atrás da cortina, no canto superior, sugere a presença de Cristo presídio de destino dos embaixadores, suas atividades intelectuais e interesses nacionais. É também um lembrete da realidade inevitável do pecado e da mortalidade. Né? Então, primeiro querendo unir Cristo aos interesses, né? Que para discutir qualquer interesse humano, mundano, Cristo tem que estar por trás, né? Porque o anglicanismo também era cristão, mas também é um lembrete, digamos assim, né, do pecado e da mortalidade humana, né? Esses dois homens, o que eles estão fazendo aqui, o que eles vão decidir, em prol de quê, quais interesses, né? Então é para eles lembrarem o que tem por trás disso tudo, tá? Então super alegórico aí, super simbólico. Eu acabei não dando as informações gerais, né? Chama-se Os Embaixadores, é um óleo sobre um painel. Está hoje, né, esse quadro lá no National Gallery, em Londres, tá? É um quadro bem interessante aí, vale muito a pena ver. Eu nunca vi ele porque eu não fui a Londres, tá? Mas ele tem muitos simbolismos, inclusive ali um dos objetos ali no meio, tá? É quase que uma semibússola, né? É um objeto de navegação ali bem do lado do cotovelo do arcebispo, tá? Porque a gente estava bem na época das grandes navegações aí, tá? Então vocês têm um globo, vocês têm um relógio de sol, vocês têm outro globo ali embaixo, né, que está destacando o país deles, tá? Não dá para ver no detalhe aqui, mas está destacando o país deles, tá? Vocês têm essa semibússola, vocês têm vários objetos de navegação, tá? Para mostrar esse momento que o mundo estava vivendo, é bem contextual, né? Agora chama muita atenção, de fato, essa caveira no meio dos dois, que parece que traz um objeto meio surreal para dentro de uma imagem que tinha vários elementos verossímeis, né? Era quase que uma imagem desses dois embaixadores franceses chegando na Inglaterra. Certo, pessoal? Com isso a gente acaba o Renascimento, né? A gente quis fazer uma apanhada aí dos principais quadros e alguns nomes principais do Renascimento, tá? Nossa próxima aula será sobre Barroco.